Nutrição e estudos. Será que tem alguma coisa a ver? Então hoje esse é o tema da nossa discussão, da nossa entrevista do Papo de Dermato com a nutricionista Isabelle Pinheiro. Não perca as dicas que ela vai dar a seguir. Hoje o assunto é sobre nutrição e estudos. Para falar sobre esse tema, eu trouxe uma expert nesse assunto, que é a nutricionista Isabelle. Vou ler um pouquinho do currículo dela. Ela tem graduação em nutrição pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, especialização em gastroenterologia pediátrica pela Unifesp, mestrado profissional em ciências da saúde também pela Unifesp e atualmente ela trabalha como nutricionista na prefeitura do município de São Paulo, atuando no maior programa de alimentação escolar do país. Então eu trouxe a Isabelle, seja bem-vinda, Isabelle. Obrigada. Hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre nutrição e como que a gente pode programar a nossa nutrição, a nossa alimentação no período que a gente está estudando para a prova. A gente sabe, a gente sempre recomenda, né, Isa, que a gente tenha uma boa alimentação, principalmente no período que antecede a prova, para que a pessoa não se preocupe ali no momento da prova em passar mal, em acontecer alguma coisa. Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente da importância da nutrição e se a gente precisa se preocupar com isso só no momento da prova, com quanta antecedência que essa preocupação ela é válida. Então, primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e poder contribuir um pouquinho com os alunos para esse período das provas que é tão esperado, né? E a gente pensando um pouquinho não só desse período, a gente pode falar um pouquinho sobre a questão de se preparar com antecedência, né? Da gente se preparar para a vida. A alimentação, ela está inserida na nossa vida, né? Então, a gente tem que pensar no nosso bem-estar físico e mental, e a alimentação entra nisso, e isso vai ajudar nos estudos, né? Então, quando a gente pensa na alimentação, a gente tem que pensar na rotina, nos horários que a gente tem que ter da alimentação, do café da manhã, dos lanches, das refeições grandes de almoço, jantar, né? O corpo, ele precisa ter essa rotina para ele saber quando que ele vai estar recebendo essa energia. E isso é muito importante para que a gente não tenha perda da energia que vai dificultar em todas as nossas atividades e ainda mais nos estudos, né? E pensando nisso, numa alimentação que já vem de antes desse momento só da prova, a gente pode pensar também na orientação que o Guia Alimentar para a População Brasileira traz para a gente. Então, em 2014, o Ministério da Saúde, ele montou esse manual que ele traz muitas dicas de como a gente deve se alimentar. Então, ele dá orientações de refeições, de lanches. Então, é muito bacana se você puder entrar no site do Ministério da Saúde, olhar esse guia para a população brasileira. E, além disso, a gente tem que pensar também que o guia, ele traz algumas dicas de ouro, né? E quais seriam essas dicas de ouro? Você fazer da sua alimentação a base de alimentos in natura ou minimamente processados. Então, são alimentos que a gente conhece, né? Então, são as frutas, as verduras, as carnes, os cereais, né? E não fazer uso dos alimentos ultraprocessados. Então, diminuir esse consumo. Então, os alimentos que a gente sabe que são os empacotados, salgadinhos, biscoitos, recheados, né? Então, isso é muito importante. A gente pensando também em relação ao dia da prova, o que a gente pode se programar? Acordar com antecedência, fazer o seu café da manhã, almoçar, né? Porque geralmente as provas são no período da tarde. Então, almoçar, fazer uma refeição leve, com arroz, com uma proteína, então um frango, um peixe, uma carne mais magra, legumes, e se quiser uma sobremesa, uma fruta, né? Sempre estar bem hidratado, tomar bastante água, levar a água para a prova, né? E a gente também pode fazer algum uso de alguns alimentos que podem contribuir anteriormente. Então, por exemplo, o café. Para algumas pessoas ele dá uma acordada, né? Então, a gente pode utilizar isso durante esse preparo. Alguns alimentos que tenham ômega 3, como salmão, linhaça, que vão ajudar nessa questão da memória para o estudo, né? Então, são alimentos que a gente vai utilizando para ajudar nessa alimentação, mas que a gente tem que ter como base uma alimentação bem diversificada, né? E para o dia da prova, a gente tem que levar também um lanchinho,
né? Uhum. Então a gente sempre pensa em algum lanchinho que não vai sujar sua mão, não vai sujar a mesa, né? Porque às vezes você nem tem tempo para sair, levantar e lavar sua mão, né? Então, se você puder levar uma fruta, alguma castanha, a água numa garrafinha, né? Eu acho que isso é importante. E quando acontece que por exemplo, a prova é de manhã, a gente está falando para um público bem diversificado, né? Pessoas que estão prestando concurso, prova de residência, que pode acontecer da prova ser à tarde. No caso da prova de título de dermatologia, que é do curso do Medical of Derma, as provas em geral são de manhã. E aí eu fico pensando, porque tem muitas pessoas que são ansiosas ali para o momento da prova, elas acordam ansiosas, às vezes dá aquela sensação do estômago tá meio embrulhado, assim, né? Quando você acorda ansioso. O que a gente tem de dica para essa pessoa? Que ela não pode deixar de se alimentar, né, para chegar lá na prova e de repente também para não se prejudicar e tentar, assim, não ficar com aquela sensação de estar insistindo em alguma coisa que não tá pegando muito bem naquele momento. O que a gente pode tentar ajudar? Eu sei que é bem complicado esse momento. Muitas pessoas deixam o nervosismo falar mais alto, mas a gente não pode fazer com que isso aconteça. Então a gente tem que se alimentar, né? E acho que uma orientação seria comer o que a pessoa já está acostumada, né? Não tentar fazer alguma coisa milagrosa nesse dia, né? Então, se ela está acostumada com um iogurte natural, com uma fruta, um pão integral, né? Isso tudo que ela vai consumir tem que estar dentro da rotina dela. Então, mais uma vez, a gente parte desse ponto da rotina, né? E não pode deixar de se alimentar, porque o corpo precisa da energia e da atenção para a prova, né? Então é muito importante que ela vá alimentada, sendo de alimentos que sejam leves, que ela já esteja acostumada, né? Então, ou um ovo mexido, se ela já gosta, frutas, né? Às vezes uma granola, se ela gosta com iogurte. Então, ela fazer o uso dessa alimentação inicial para que ela tenha esse aporte de energia para chegar na prova bem, né? E não ter a queda de energia que aí vai dar um cansaço, vai dar mais nervosismo, né? E falando em cansaço, nervosismo, rotina, preparação, quando a gente pensa em nutrição, tentar começar essa rotina antes, né? O que a gente tem de dica para uma pessoa que ela quer se alimentar de forma correta? Muitas vezes a gente sabe que a pessoa numa preparação de prova, ela não tá tão preocupada com outras coisas que não sejam a prova. Então, ela acaba diminuindo um pouco o exercício físico, ela acaba deixando de fazer outras atividades para poder tomar aquele tempo para estudar. E existe até um medo aí em relação a ganho de peso nessa fase, né? Porque a pessoa está um pouco menos preocupada aí com a rotina da alimentação. O que a gente poderia ajudar na hora dos estudos? Talvez para a pessoa conseguir ter um conforto de comer alimentos que ela gosta mais e não ficar com tanta restrição alimentar, e ao mesmo tempo não ganhar tanto peso nessa fase dos estudos. Por isso mesmo, eu vou bater mais uma vez nessa tecla, a rotina, né? Quando você tem uma rotina em que o seu corpo sabe exatamente as horas que você vai comer, ele vai sempre estar gastando essa energia. Então, conforme você vai tendo sempre esses níveis de açúcar no sangue, você vai ter um metabolismo bem ativo, né? Então, por mais que você tenha uma redução da atividade física, o seu corpo sabe que ele não vai precisar armazenar energia porque você vai ficar muito tempo sem comer, né? Então, é muito importante que você coma com pequenos intervalos entre as refeições. Muitas das vezes, com isso, você não vai conseguir comer uma grande quantidade, então são pequenos lanches. Quando você fizer uma refeição maior, também você não vai ter uma grande quantidade de comida, porque o seu estômago ele estava preenchido com um lanche anterior, por exemplo. Né? Então, por isso que é muito importante que a gente não tenha as quedas de glicemia no sangue, né? Que isso vai prejudicar o rendimento no estudo e outras questões também da saúde. Então, tentar fracionar um pouco mais a dieta, né? Fazendo menos refeições tão pesadas, seria mais Isso, nesse isso. sentido. Quando você faz várias refeições ao longo do dia, com menores intervalos, então você faz o café da manhã, no meio da manhã você faz um lanche, depois você faz um almoço, à tarde você faz um lanche, depois você tem o jantar, o seu corpo sempre vai estar alimentado, vamos dizer assim. Então você sempre vai ter o aporte de energia
E sempre, quando você for comer a próxima refeição, você não vai precisar comer uma grande quantidade. E aí isso vai levar com que você tenha uma constância ali de glicemia no sangue. Isso também talvez seria uma estratégia para aquelas pessoas que trabalham, aí vão almoçar, e aí depois do almoço dá aquele sono, aquele cansaço, que já tá aliado aí à rotina mais puxada, né? Estudar, trabalhar, filho, família, manter uma preocupação com os pacientes, e ainda estudar para a prova. Muitas vezes ali depois de comer e tudo dá aquele sono e a pessoa precisa ter energia para estudar. Qual que é a dica, então? Será que só fracional? Tem uma dica a mais que a gente pode falar para os nossos ouvintes? Acho que é a variedade da alimentação, né? Uma alimentação bem rica de frutas, verduras, legumes, as carnes, né? Então, pensando em carnes que sejam grelhadas, assadas, cereais integrais, né? Que eles vão contribuir para que você não tenha um pico de glicemia. E sempre tentar fazer essa refeição leve, né? O que que seria leve? Seria que tivesse a salada, o legume, a carne, o arroz, né? Se a pessoa gostar de uma leguminosa, então feijão, grão de bico, né? Então, essa questão da alimentação ser variada em pequenas porções, isso não vai ocasionar esse cansaço após o almoço, Uhum. né? E aí depois você vai estudar e vai entrar dentro da sua rotina. Quando a gente tem essa questão de ter os nossos horários, o corpo vai se adaptando e vai lidando melhor com cada situação que vai aparecendo. E o excesso de chá, café, né, chá preto, energético, tem alguma coisa que a gente pode pegar da alimentação, de repente substituir esse hábito para não ficar tão excedendo e ficar atrapalhando a nossa saúde de uma forma geral? Eu acredito que quem gosta de café não vai querer substituir. O que Uhum. a gente tem que tomar um pouco de cuidado é a quantidade desse café, né? Para a gente não ficar tão acelerado. Então, preferir tomar esse café de manhã, à tarde, né? Não tomar à noite, Uhum. né? Para a gente conseguir ter uma boa noite de sono. Às vezes a pessoa precisa de algo que seja acolhedor, algum alimento acolhedor. Então, muitas pessoas gostam de um chocolate, Uhum. né? Então, por que não pegar um chocolate 70%, que ele também vai contribuir para dar essa energia e também esse sinal de alerta, que muitas vezes a gente precisa para o estudo, né? Sempre tomar bastante água. A água sempre tem que estar na nossa vida para hidratação. Uhum. E a preparação para a prova, então a gente falou que alguns alimentos específicos que podem conter ômega 3 podem auxiliar aí na memorização e tudo. Tem alguma dica especial para aquela semana que antecede a prova ou só manter essa rotina? O que que a gente pode fazer naquela semana final que a pessoa está mais ansiosa? Nessa última semana da prova, é bom que você venha com essa rotina, mas tem algumas dicas que são importantes. Então, tentar não fazer refeições fora de casa ou onde você já está acostumado, né? Porque muitas vezes, se você faz uma refeição em algum lugar novo, você pode ter algum problema intestinal, Uhum. né? E isso não vai te fazer bem para aquele momento da prova. Então, isso é muito importante. E é o que a gente falou, sempre ter essa alimentação regrada, peguem dicas e orientações do Guia Alimentar para a População Brasileira. Lá a gente tem muitas opções de lanches, de refeições, Uhum. né? Então, ali a gente pode ter orientações de como melhorar a nossa alimentação no dia a dia e tentar ter calma nessa última semana. Então, tem pessoas que fazem uma meditação, prestar atenção em todo o processo que você fez, né? Porque a prova é o final, mas pensar em tudo que você fez até ali, que isso é importante também. Claro. Uhum. Sem dúvida. Então tá bom, acho que é isso. Eu queria, se você pudesse deixar algumas dicas finais aí para a pessoa que está começando hoje a engajar nos estudos e que quer manter uma rotina não só de estudos, mas também de alimentação. Que dicas finais você poderia dar para essa pessoa que está agora começando hoje? Então, primeiro, boa sorte nessa fase, muita garra, muita força. Então, a dica seria para você fazer a sua rotina de estudo, incluir alimentação, que é algo muito importante, que vai te ajudar, vai te contribuir para esse momento tão importante aí da prova.
Utilize o Guia Alimentar para a População Brasileira, em que a gente tem muitas dicas, muitas regras de ouro lá, e sempre pensando que a alimentação é algo que vai sempre te agregar, sempre te trazer um conforto físico e também um conforto espiritual, né, da alma. Então, a alimentação sempre tem que ser acolhedora. Muito obrigada, Isabelle, pela sua contribuição aqui. Foi um prazer recebê-la. E ficamos por aqui, então, e nos vemos, então, no próximo episódio. Até mais!